Então, vamos lá, Will. Escalar esse time do Coritiba. Deixa eu só pegar aqui. Agora sim. Então, volta Pedro Morisco, ainda bem, mais segurança no gol, está lá. Agora, eu vi até, o pessoal mandou para mim que estavam escalando em rádios aí que o Thiago Cosa iria de lateral direito e Guilherme Aquino iria de zagueiro. Você aposta nessa Então, escalação também, cara? informações que a gente tem é que o lateral direito é o Zeca, tá? Não sei se você vai querer puxar pelo meio, pelo meio defensivo ali, pelo meio defensivo ou pela zaga. Não, não pode ser o Zeca, porque eu acho que é o Zeca também, cara. Me É passaram o isso daí, eu Zeca. falei, cara, não pode ter Talvez nexo se não nenhum isso aí. tivesse o desfalque do Jaci, poderia ser Thiago Kozer na direita e o Zeca na esquerda. Mas com o desfalque do Jaci, eu acho que o Zeca segue na direita. E até porque hoje é um jogo em que o Joãozinho pode ser importante. Se no jogo passado sofreu muito, não foi bem, mais uma vez o Joãozinho, quando é pressionado, né, quando tem obrigações defensivas, ele tem mais dificuldade. Foi assim contra o CRB, foi assim contra o Atlético Goianiense. Um jogo de hoje que, em teoria, não vai ter tanta obrigação defensiva assim. Ele pode ser importante até para ajudar na parte ofensiva, fazer ultrapassagem. Então, é entender o tipo de partida. Nessa partida, eu acho que faz mais sentido o João Almeida. Na partida passada, o Thiago Costa mostrou que entrou muito melhor na partida, entrou no intervalo Sim, chegou a fazer jogadas ofensivas, inclusive. sim, sim. É curioso, né? Porque por mais que ele é um zagueiro, ele consegue cumprir bem feito a função ali. Acho até que foi uma descoberta ali Se no fosse elenco. canhoto, já estava na esquerda, cara. Já, já. Mas na partida de hoje, é que daí a gente acaba falando da outra lateral, porque o Zeca joga nas duas, né? Então isso envolve muito o Zeca em si. Mas hoje, das informações que a gente tem do que eu penso também, o Zeca na direita, enfim, eu acho que é indiscutível. Meu de zaga ali, então vai Michael e agora Thiago Michael, Kozer, né? Para jogar na dele. Michael, primeira derrota dele, né, na competição, foi contra o Operário, e Bah. Thiago Kozer, acho uma dupla interessante, tá? O Thiago Kozer, ele tem entrado bem independente da posição que ele entra. Entrou, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, entrou junto com o Michael, né? O Jaci sai no intervalo, o Thiago Kozer entra, vão muito bem no segundo tempo. Outras vezes o Kozer entrou, por exemplo, contra o Vila Nova, numa fogueira danada lá, que o Machado é expulso, entrou fazendo uma função de terceiro zagueiro, foi muito bem. Outras oportunidades, entrou como lateral direito, jogo contra o Novo Horizontino, jogo contra o Remo, agora no intervalo contra o Operário. E em todas as situações ele foi regular, ele conseguiu. Não foi um jogador espetacular, mas ele conseguiu cumprir muito bem a sua função. Seja de zagueiro, seja de quarto zagueiro, né? Como é a situação que a gente acredita que ele vai jogar hoje, ou como lateral direito. É um jogador que tem inspirado confiança e tem inspirado mais confiança até que o próprio Aquino. Às vezes as últimas vezes, né, que o Aquino entrou não foi tão bem assim. E um fato que eu chamo a atenção também é que o Aquino, nas partidas que teve, sofreu muito com bolas aéreas, né? Por mais que ele seja um jogador alto. Diogo Oliveira, ele perdeu duas vezes no alto. Com o Carlão no primeiro turno, o gol da Ferroviária Sim. foi o Carlão antecipando o Guilherme Aquino. Então, acho que pode ser uma preocupação para hoje também. Por exemplo, o Carlão, nesse jogo aéreo, que ele é muito forte, o Guilherme Aquino tem tido dificuldades. Então, eu acho que tem que ser Thiago Kozer, e as informações que a gente tem é que Michael e Thiago Kozer vão ser a dupla de zaga, enfim. E por mais que eu acho o Jaci extremamente importante nesse time, tem sido fundamental, tem feito muitas partidas boas, acho que o Kozer é um bom substituto e não me dá medo. Pois é, que até fico curioso para ver algum jogo aí, o Kozer e o Jaci jogando juntos. João Almeida, será que joga aí, cara? Porque jogo passado a gente sabe que ele ficou devendo, mas 2 jogos atrás também foi muito bem. Então, um jogador que está oscilando, que é natural até da idade, né, Will? Exatamente. O João vai oscilar, é natural. Tem que ter cautela e tem que ter cuidado com isso. E até acho que é por isso que o Mozart muitas vezes não quis colocar ele. Muitas vezes a gente até bateu aqui falando que tinha que colocar isso, aquilo. E algumas vezes mostra até que o treinador entende e está certo. E o exemplo foi o jogo passado. A gente queria o João Almeida. Ele colocou o João Almeida. A partir do momento que entrou o Thiago Costa, a gente viu que foi melhor. Então, o João vai ter essa oscilação, vai precisar melhorar muito essa parte defensiva dele. Só que em jogos como esse, de hoje, também você escala o seu time muito de acordo com o jogo, muito de acordo com o adversário, com a necessidade, enfim. Jogos como esse, de hoje, em que eu acho que o adversário vai se defender, em que eu acho que o adversário vai dar
vai dar campo para o Coritiba, um lateral que faça ultrapassagem, um lateral que participe do jogo, enfim, que tenha mais características ofensivas pode ser interessante, e até por isso eu acho que o João vai ser a escolha novamente. E tem que ser, até porque quando o Zeca joga na esquerda, por exemplo, se você joga com Coser e Zeca nas laterais, você vai ter um lateral zagueiro que cumpre sua função, mas não é um cara do apoio, e você vai ter o Zeca torto, por mais que o Zeca também não seja muito do apoio, além de não ser do apoio, ele vai estar torto na esquerda. Cumpre a função bem feito? Cumpre, mas não é um cara que vai fazer ultrapassagem em todo momento. E eu acho que hoje o apoio do lateral pode ser importante até para tentar furar uma possível retranca do adversário. Então tá lá. João Almeida. Agora Felipe Machado acho que continua, né? Não que está indo muito bem, eu até tenho criticado bastante o Felipe Machado, não tá numa fase boa, mas vai ter que jogar, né? O único da Não, posição Machado continua, até porque daí você não tem o companheiro dele, que é o Sebastião Gomes, é uma mudança muito drástica, né? Mudar os dois volantes de uma vez ali. E o Machado pode ser importante também nesse tipo de jogo contra a Ferroviária, em que eu acho que não vai apertar a saída lá em cima e tal. Então, às vezes, ele consegue encontrar aquele passe quebra-linhas, ele tem um passe bom. Então, acho que o Machado pode ser importante. Eu particularmente, gosto do futebol do jogador, a gente às vezes até diverge sobre isso, né? Mas, enfim, né? É Não, inegociável. quando ele tá jogando bem, eu gosto. Quando ele tá jogando mal, eu não gosto. Não, ele oscila, Não, o mas estilo de jogo dele é muito bom. Mas o problema é que o Mozart insistiu tanto para ele dar certo, que ele deu certo, mas depois não sei quantos jogos, e depois está numa fase ruim. Então, se for colocar na balança o tanto que ele jogou bem e jogou mal, eu acho que nem tá devendo. não, essa oscilação. Mas, como eu falei, hoje, se você já não tem o outro Sim, companheiro, com certeza. você já tem a ausência do Jaci Nazário, também fica muita mudança, né? Então, até por isso, acho que Até Machado, porque enfim, o reserva seria o Giovani ali também. Então, o reserva imediato. E agora para o lugar do Seba, tem a opção aí do Alisson, que o Mozart já demonstrou que é um jogador de confiança dele, que entra sempre, mas também tem as opções aí que a torcida gostaria de ver aí, como o Vini Paulista, talvez até o Carlos Depena. As duas opções acho que são consideradas para hoje, os dois volantes, em teoria, né, que a gente tem como opção ali para o Sebastião Gomes, é o Alisson e o Vini Paulista. Você até cita do DP, mas acho que essa opção tá fora do baralho, ainda mais porque o Depena não foi tão bem na última partida, né? Talvez se o Depena tivesse entrado no lugar de Josué e tivesse feito uma baita partida. Nem assim, cara. Nem assim, cara. Então, Podia fazer 7 gols que talvez eu colocasse ele de ponta ali, mas de segundo volante não ia colocar nem a pau, cara. eu também acho que mesmo que o Depena tivesse feito uma baita partida, não seria uma opção, ao menos para começar a titular, até acho que é uma Sim. opção considerada para entrar nessa posição durante o jogo, mas ele não foi bem, né? Então daí também já tira um pouco da possibilidade do Depena entrar. Aí nós temos a opção do Alisson e do Vini Paulista, e do que a gente sabe vai jogar o Alisson. O Alisson está na frente do Vini Paulista, na fila aí do Mozart. A A fila gente do pode. Mozart, fique bem claro, né? A fila do Mozart. Não. A gente pode ter uma opinião diferente, eu tenho uma opinião diferente, mas o Alisson tem sido opção em todas as partidas na frente do Vini. É muito mais fácil você ver o Alisson entrando do que o Vini, e seja como primeiro volante ou seja como segundo volante, como na partida anterior contra o Operário, o Alisson entrou no intervalo no lugar do Machado, né? Então, eu não me lembro uma partida que não teve o Sebastião Gomes, acho que foi contra o Volta Redonda. O Alisson foi opção também, entrou de titular, jogando. E daí, com o Alisson, muda um pouco o esquema do time, tá? Se ele, porventura, escolheu o Alisson, quando joga Sebastião Gomes e Josué, o Curitiba joga com o Felipe Machado como um primeiro volante, Sebastião Gomes mais à esquerda e Josué mais à direita, né? Uma trinca de médios ali. Com o Alisson ocupa o lado direito do campo. Muda um pouco o posicionamento do Josué. O Josué cai um pouco mais para o outro lado. Foi pelo menos assim na partida contra o Volta Redonda. O Alisson mais à direita e o Josué caindo mais para o lado esquerdo. Ou se não, o Alisson junta com o Machado, fica dois volantes e o Josué centraliza mais, daí jogando com dois volantes propriamente e um meia, né? Então muda um pouco o posicionamento do Josué, porque o Alisson atua pelo lado direito do campo. E o Alisson deve ser o escolhido, do que a gente tem a informação aí. Também tô achando Eu gosto aqui. do Vini, né? Eu sou suspeito. A gente sempre fala nisso, até é cansativo, é repetitivo. E outra, é capaz dele entrar com o Vini joga mal, mas também, cara, faz quanto tempo que o Vini não tem uma oportunidade como segundo volante, não tem tempo para jogar? Às vezes tem que dar tempo, cara, pelo menos uns 3 jogos. O Felipe Machado tem um turno inteiro para começar a jogar bola. O Vini Paulista não tem oportunidade nenhuma.
E eu acho que esse jogo em que o adversário deve vir mais defensivo e tudo, eu gostaria de ver o Vini, enfim, a gente entende o treinador, né? O treinador que treina, o treinador que está acostumado a estar no dia a dia, mas o Alisson teve algumas chances já, né? O Alisson, até na ponta, ele esteve na frente do Vini. O Vini recuperou a posição ali na ponta porque mostrou que, como, né, jogando mais ofensivamente é melhor e ganhou a posição do Alisson. Mas antes de tudo, o Alisson foi o escolhido. Enfim, eu queria ver, como a gente falou, o Vini esse ano atuou pouquíssimas vezes de volante mesmo. No Campeonato Paranaense começou uma partida como titular e na Série B teve uma outra partida que durante o jogo ele foi o segundo volante e assim, por pouco tempo. Eu lembro quando o Botafogo de Ribeirão Preto, que ele ficou 10, 15 minutos, ele estava na ponta, o Mozart trouxe ele para volante, deu 10, 15 minutos e tirou ele. Eu gostaria de ver desde o início uma partida, até porque o Curitiba renovou o contrato dele, é um jogador que mostrou, mesmo na draga do ano passado, que tinha potencial, que o grande problema dele era físico, que se machucava bastante. Esse ano que ele, a partir pelo menos a partir da Série B, que ele não se machucou, desde a primeira rodada que ele esteve disponível, ele não se machucou, mas também pouco foi utilizado e eu gostaria de ver. Acho que no lugar do Sebastião Gomes eu gostaria de ver Pois ele. é. O próprio Mozart já falou em entrevista que vê o Vini Paulista como um meio-campista, né? Não vê ele como talvez um volante ali. Então já dá a dica que não vai ter tantas oportunidades assim, capaz de ir o Alisson mesmo. Ponta direita, volta o homem, né, cara? Lucas Ronier ali já fez falta pra caramba, volta ele. Agora na ponta esquerda que é a minha dúvida, cara. Segundo o nosso querido Rogério Scarione, que acabou de aparecer no chat, não sei o que ele tá falando direito, que nunca me viu vestido de gente, eu tô de jaqueta normal. Ele tá com o colinho ruim ali. Mas segundo ele, mantém o Cleison, tá? O Cleison e o Ronier vão ser os pontas. O Yuri Castilho até, a gente comentou na transmissão do jogo passado, né? Que teve certo momento ali de lampejo, que conseguiu fazer uma jogadinha ou outra, por mais que o Curitiba não estava criando nada. Pelo lado direito, com o Yuri Castilho, conseguiu ter algumas situações, mas, segundo a informação, é o Cleison mesmo que joga, o Cleison e Ronier. Enfim, até porque acho que são pontas do drible, com o adversário fechado, pode, o Rogério comentando ali, pode fazer diferença. O Cleison, assim, é bem discutível, né? A gente sempre está falando agora recentemente que quando joga um, que é o outro, enfim, como aquela mesma coisa do centroavantes. Cleison não vem bem, eu tinha bastante expectativa do jogador, achava que poderia ajudar mais e espero ainda que possa ajudar mais. Talvez fazendo um golzinho, possa tirar aquela zica. Como o Ronier conseguiu recuperar o seu futebol, fez aquele gol contra o Atlético e acho que desandou, talvez o Cleison se acertar o pé aí possa ajudar mais. Porque, assim, já mostrou que em algum momento da carreira tem potencial, já mostrou que é um cara do drible. Mas tá devendo. Precisa mostrar mais. É. E no ataque, até esqueci de colocar o homem aqui, mas será que temos estreia no time titular? Aí, lógico que teve estreia dele no jogo passado, mas como titular, será que Rodrigo Rodrigues vem aí? Segundo esse mesmo jornalista que está comentando ali, até na Jovem Pan comentou essa semana, Rodrigo Rodrigues deve estrear. Parece que a única questão era física. Se ele tivesse condições de aguentar ao menos 60, 70 minutos ali, ele seria a escolha para ser titular, até porque os dois outros atacantes estão devendo bastante. Enfim, a gente fala bastante sempre sobre isso aqui. Então, o Rodrigo Rodrigues aparentemente vai ser o titular. Tentar, como a gente falou, talvez seja mais do mesmo, talvez. Mas você criar um fator novo, você criar uma nova situação. É um cara bom no jogo aéreo, para uma defesa fechada, como pode ser a da Ferroviária. Pode ser interessante, pode fazer sentido, pode ajudar. Enfim, é testar, Thiago. Pode ser que seja pior que De La Torre e Gustavo Coutinho? Pode. Mas se a gente não tentar e não. Enfim, veio para tentar criar um fator novo na frente ali. E acho que é o tipo do jogo que pode ser interessante. É um jogo que o Curitiba Também. vai precisar atacar, o Curitiba vai precisar, né, ter uma parte ofensiva mais influente ali. Então, porque é difícil, por exemplo, contra o Operário, não defendendo o Gustavo Coutinho, mas o Curitiba não conseguiu sair da sua defesa. Então, você é chutão lá pro cara, isso e aquilo, fica brigando, fica se estapeando, mas você não tem chance de jogar. Agora, num jogo contra a Ferroviária em casa, a tendência é que o Curitiba consiga jogar. Então, você consegue ver um pouco melhor do jogador. Acho que é um jogo interessante para estrear, não numa fogueira danada. Acho que, enfim, estou torcendo
Tirar essa Pois zica é. dos atacantes. Até a característica do jogo de hoje da Ferroviária é da característica de outros jogos que o Curitiba teve aqui. E eu acho que esses jogos, se não tivesse o Rodrigo Rodrigues, ele tivesse só Coutinho e De La Torre, eu acho até que, no geral, o De La Torre é um pouco melhor que o Coutinho. Mas eu acho que essas características é mais pro Coutinho, que você tem que fazer essas jogadas de linha de fundo, tem que buscar esse cruzamento na área, que a gente sabe que os times vão estar fechados. Então, eu acho que é um jogo ali que pode ser bom para as características do Rodrigo Rodrigues. Tem que ver quantos minutos vai jogar, né, Will? Porque É, provavelmente não jogue o jogo completo e vai entrar um dos dois aí no Coutinho ou De La Torre no segundo tempo. a questão física dele pega bastante, né? Porque não vinha atuando, né? Acho que pós-mundial de clubes não jogou. Daí chegou no Curitiba, enfim, entrou 15, eu nem me lembro quanto tempo do jogo do Operário, mas assim, foi uns 15 minutos, pelo menos, foi pouquinho tempo que ele jogou. Com certeza deve sair. A gente já entende que deve jogar, mas em algum momento vai sair do campo. Mas, cara, é oportunidade de... Tentaram meter uma piadinha ali do Careca. Enfim, eu acho que o Rodrigo Rodrigues, cara, precisa fazer um golzinho na estreia no Couto ali faz muita diferença e condiciona. E como você falou, é o estilo de jogo para centroavante mais centroavante. E não é o caso do De La Torre, como você citou. Por mais que o De La Torre seja o melhor que o Coutinho, qualidade técnica, talvez esse jogo de bola na área, enfim, de que você precise mais de imposição física na frente, é mais do centroavantão, que é o caso do Coutinho, e que o Rodrigo Rodrigues também é um pouco mais do que o De La Torre. Eu quero ver, estou curioso e torcendo. Maravilha, lembrando que o jogo às 9h30 da noite hoje no Couto Pereira e transmissão exclusiva hoje é do Disney Plus, então o pessoal que ficar em casa acompanha pelo Disney Plus, ou se não, já faz seu check-in e vai pro Couto aí, não tem nada melhor para fazer numa sexta-feira à noite.